Deus. Lucas 17:31. Naquele dia que estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Toda a igreja, esse versículo 32, vamos lá? Lembrai-vos da mulher de Ló. Mais uma vez, lembrai-vos da mulher de Ló. Louvado seja Deus, irmãos, pode sentar. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a breve palavra que Deus tem colocado no nosso coração nesta noite, para trazermos, para compartilhar com os irmãos, ela trata de um assunto que é importantíssimo para as nossas vidas. Nós sabemos que a nossa vida terrena, ela é corrida, a nossa vida humana aqui nessa terra, ela é desafiadora. Todos os dias nós temos embates, lutas a ser travadas. Muitas das vezes é luta no nosso ambiente familiar, às vezes são lutas na área profissional, financeira, às vezes são lutas dentro de nós, conflitos na nossa mente, sentimentos, coisas que muitas das vezes têm uma grande tendência que, se deixarmos essas coisas prevalecerem, com certeza elas serão mais fortes do que o agir de Deus na nossa vida. E muitas das vezes, irmãos, essas coisas, ela suga tanto a nossa vida, ela traz tristezas, desânimos, que chegam momentos que nós só pensamos em desistir. Chega um momento que nós pensamos que não iremos conseguir, não iremos chegar do outro lado, não iremos alcançar o bem maior pelo qual nós estamos servindo ao nosso Deus, que é a vida eterna. É bem verdade que o caminho ele é estreito, e ele sempre vai ser estreito. Muitas das vezes se encontramos estando bem, tem momentos que se encontramos estando maus, tem momentos que estamos alegres, em alguns momentos se encontramos tristes, tem momentos que nós temos sede de buscar ao Senhor, a nossa alma clama pela presença, pela oração, pela meditação da palavra, e tem momentos que nós não temos força alguma para buscar ao nosso Deus, ao ponto que as necessidades da nossa vida espiritual, ela vai aumentando, ela vai crescendo, ela vai trazendo sobre nós um desconforto, ao ponto que, se eu e você não tivermos discernimento de que o que nós estamos precisando a cada dia, na verdade, não é de um bem a mais dessa vida, não é de uma conquista a mais, mas sim é da presença daquele que alegra o nosso coração. Porque todas as conquistas que eu e você venham a ter, e são possíveis sim nós tê-las, mas isso sempre vai trazer para nós uma realidade. Deus ele até permite nós conquistarmos, mas com as conquistas, Deus traz com elas uma realidade para mim e para você, e que isso não pode cair em esquecimento, que todas elas só trarão alegrias momentâneas, alegrias temporais e passageiras, mas o que realmente alegra, preenche, completa o nosso ser, não é o que está fora, é o que vem de agora, é o que vem de Deus, louvado seja o Senhor. E por que dessa palavra? Jesus, ele, no seu contexto aqui, nesse texto do capítulo 17, ele está tratando do sermão escatológico, onde ele trata de assuntos que apontam para o fim, onde fala da sua volta, do seu retorno, dos sinais que antecederiam o seu retorno glorioso. E chega um momento que ele diz, ele instrui no versículo 31, que aquele que tem os seus bens, aquele que tem suas coisas, aquele que trabalhou, que conquistou tantas coisas, que nesse momento que estamos vivendo, não é necessário voltar para buscá-las. E esse texto é tão profético, irmãos, ele precisa ser entendido de uma forma tão espiritual, que Deus não está querendo
abandone o que você conquistou agora, mas Deus está querendo fazer você entender que você deve viver como se não tivesse nada. A própria Bíblia diz: aquele que tem alguma coisa, viva como se não tivesse, porque chegará um dia que essas coisas não farão sentido algum para a nossa vida. As conquistas, aliás, elas já devem fazer parte desse entendimento. Não é necessário esperarmos chegar ao tempo do fim literal para podermos entender que as coisas que nós temos não são tão importantes. Nós podemos até conquistar e ganhar as coisas, porém nós temos que ter já hoje, irmãos, esse entendimento que essas coisas não devem ser tão importantes. Sabe por quê? Porque se nós deixarmos com que a importância das coisas debaixo da terra entre no nosso coração, nós viveremos uma vida sobrecarregada. Os irmãos lembram da mensagem de ontem, onde foi citado: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. A gente precisa entender que Deus, Ele quer que o nosso amor seja dado unicamente a Ele. Louvado seja Deus. O que Ele espera de mim e de você é que nós o amamos. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Como é bom, irmãos, a gente amar alguém que nos amou. Isso é maravilhoso. Como é bom poder retribuir algo se primeiro nós já recebemos. Muitas das vezes nós queremos do homem primeiro receber para dar, mas Deus foi aquele que deu primeiro. Deus, Ele amou, Deus, Ele te amou, e Ele te ama e vai continuar derramando o amor dele sobre a tua vida. Bendito seja Deus. Nessas instruções que Cristo traz, Ele cita no versículo 32 um texto que fala de uma história, de um acontecimento, de um momento que é muito conhecido por nós. Quando dentro desse contexto, quando ele fala de aqueles não devem se preocupar em querer voltar a buscar os seus bens, em querer retroceder, em querer salvar aquilo que conquistou, porque o que é mais importante não são as coisas, mas é a sua vida. Louvado seja Deus. E tem pessoas hoje que estão se perdendo, irmão, por causa das coisas. E Cristo, Ele diz no versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Algo que aconteceu há tantos anos atrás, desse momento que Cristo estava aqui. E porque Ele faz menção, porque Ele tem uma preocupação de trazer algo de lá atrás, algo que aconteceu há tanto tempo, mas Ele quer fazer menção, porque traz para nós um ensinamento. Quem era a mulher de Ló? Quem era Ló? Nós bem sabemos na narrativa da história de Ló, sobrinho de Abraão, onde Deus tinha chamado Abraão debaixo de uma promessa, o qual daria a ele a sua descendência à terra prometida. E Abraão, ele sai com destino a alcançar o que Deus tinha prometido. A Bíblia chega a dizer que Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Só que chega um momento que os pastores de Abraão, do gado de Abraão, começou a ter contenda com os pastores do gado de Ló. E não era bom que acontecesse assim. Isso trouxe uma divisão, porque aonde há contenda, há divisão. Aonde há discórdia, vai ter separação. Se uma casa estiver dividida, não vai ter união. Se um casamento estiver dividido, vai ter separação. Se uma igreja não estiver unida, vai ter divisão. A divisão, ela tem um poder extraordinário, irmãos. O que nós a gente tem visto hoje é casamentos divididos, famílias divididas, igrejas divididas. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas com o coração em outras coisas, em outros propósitos. E eu posso enganar você, você pode enganar a mim, mas nós não podemos enganar o Senhor. Amém? Amém. Qual o motivo de nós estarmos hoje na congregação, na igreja? Porque nós fomos inseridos na igreja, senão para viver o propósito glorioso do Senhor. Você está aqui por quê? Porque Deus te chamou para um propósito. E se você, se nós não entendermos isso, vai chegar um momento que a divisão vai acabar com a nossa comunhão, que a contenda vai desfazer o que Deus fez. Cristo ensinou, irmãos, que a divisão é algo tão poderoso que Cristo diz que um reino dividido não subsistirá. Cristo também diz que uma casa dividida não
dá. Olha só, Cristo dá o exemplo de um reino e uma casa, ou seja, um império e uma família. A divisão ela tem tanto poder, a contenda, a descomunhão, ela é algo tão poderoso que ela tanto tem poder para destruir uma pequena família como um grande reino. Vocês não estão entendendo a gravidade da situação? Por isso que lá em Coríntios, quando havia dissensões, havia divisões, havia contendas, Paulo repreendeu severamente aquela igreja, porque um diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ninguém queria ser de Cristo. E de quem nós somos hoje? De quem é que nós somos? Nós precisamos de Cristo, porque nele nós somos novas criaturas. Louvado seja Deus. E a palavra chega a dizer que o pai Abraão, o pai da fé, chega para lá e diz: ó, escolhe para onde você quiser ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O pai, irmãos, o nosso pai, ele sempre nos dá o direito de escolher. Sempre nós temos dito aqui que a nossa vida é feita de escolha, até mesmo nos mínimos detalhes. E o pai sempre nos deixa escolher. Ele coloca as opções. Ele não quer ver eu e você fazendo a escolha errada. Ele quer eu e você fazendo a escolha que Ele já preparou para nós. Você já conseguiu entender qual foi a escolha e o plano e o propósito que Deus preparou para você? Ó, Deus escolheu algo para você e você está escolhendo outras coisas. Ó, Deus te plantou debaixo de uma promessa e um propósito, mas você quer aventurar em outras coisas. Isso é perigoso. Deus deu a liberdade a cada um de nós, como Abraão deu a liberdade de Ló escolher. Não é porque Deus é mau, é porque Deus quer que eu me viva na total dependência dEle. Senhor, eu não vou escolher o que o Senhor não escolheu para mim. Eu quero viver o que Deus separou para a minha vida. Louvado seja Deus. Só que Ló não entendeu isso. E a Bíblia diz que Ló, olhando para as campinas que eram bem regadas, havia água, havia pasto para o gado. Não foi o que Ló fez? Escolheu as campinas. Tem muita gente escolhendo as campinas. Tem muita gente escolhendo lugares altos. Tem muita gente escolhendo plateias. Tem muita gente escolhendo coisas que Deus não escolheu, irmãos. Isso é perigoso. Mas onde Abraão estava, talvez aos anos de Ló, era bem inferior à terra. A terra não era tão bela, não tinha pastos, não tinha abundância. O que Ló viu era melhor. Ló cresceu o olho. Eu quero as campinas regadas. Eu quero isso aqui. Eu quero isso para mim. Você quer, mas será que é o que Deus preparou para você? Será que é o que Deus preparou? Será que nós estamos entendendo, irmãos, o que Deus preparou para nós? Ou estamos sendo meninos na fé? Ou estamos sendo rodeados, levados por vento de doutrina? Ou estamos realmente vivendo o que o nosso querer e a nossa vontade quer? E estamos deixando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus de lado? Será que nós estamos submissos ao governo do Espírito Santo? Será que nós estamos sendo guiados pelo céu? Ou estamos guiados pelas nossas próprias escolhas? Por aquilo que queremos, por aquilo que vai ser proveitoso para nós, por aquilo que é bom, por aquilo que parece ser satisfatório, por aquilo que vai trazer para nós uma alegria, uma satisfação. Essa palavra é para mim, para você, para nós refletirmos, para nós aprender com esses relatos bíblicos que ficaram registrados na palavra, para que eu e você nunca venha escolher o que Deus não escolheu. Abraão, diante daquela situação, não fez nenhuma escolha. Ele deu a liberdade para lá escolher. Sabe por que Abraão não escolheu? Porque Abraão já estava vivendo o que Deus preparou para ele. Sabe por que não precisa você fazer escolhas conforme os seus olhos veem? Porque você precisa viver o que Deus já separou para você. Louvado seja Deus. E o que Deus separou para nós é algo glorioso, é algo grande, é algo tremendo. Bendito seja Deus. Porém, voltando a falar da experiência de Ló, a Bíblia diz que Ló escolheu as campinas e ele fez o quê? Foi montando as suas tendas até chegar em Sodoma. Ele, sem perceber, a sua tenda, quando eu falo de tenda, eu falo da sua casa, falo do seu ambiente familiar.
Ele, sem perceber, foi montando as suas tendas até Sodoma e Gomorra. Abraão não precisou sair montando tendas, mas ele se estabeleceu na terra que Deus tinha prometido para ele. Quando Ló se apartou, Deus falou com Abraão: olha a tua volta, olha aqui nos teus olhos para alcançar, tudo isso eu te darei, a tua e a tua descendência. Meus irmãos, é melhor ficar com aquilo que Deus tem para nós, não com aquilo que parece bom aos nossos olhos, porque nem sempre o que parece bom aos meus olhos é o que é a vontade de Deus. Amém? Amém. E nesse processo, vou chegar onde o Senhor quer que chegamos na mensagem. E nesse processo, Ló ele foi para Sodoma. Só que a palavra relata que Sodoma era uma cidade no qual o pecado, a imoralidade, a promiscuidade era tão grande que o mau cheiro do pecado tinha chegado nas narinas de Deus. E Deus já estava decidido a exercer juízo sobre aquele povo. E Deus envia 3 anjos para visitar Abraão. E a mensagem foi essa: eu vou destruir. E Abraão começa a interceder: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor disse: eu não vou destruir por causa dos 50. Se tiver 40, eu não vou destruir por causa dos 40. Se tiver 30, 20, 10. Só que não tinha. Porém, Ló estava lá. Porém, Abraão intercedeu. E os anjos, quando foram enviados, a Bíblia lá em Gênesis 19, quando os anjos chegam na cidade, Ló estava na porta da cidade. E Ló os recebeu. Ló os convidou para entrar na sua casa. Eles: não, nós vamos ficar na praça. Não, Ló insistiu: fique conosco, essa cidade aqui é perigosa. E os anjos entraram e ficaram com Ló em sua casa. Louvado seja Deus. Os homens daquela cidade, quando tiveram conhecimento, foram lá: ó, manda esses homens saírem para que nós possamos abusar deles, queremos usar eles. E Ló prontamente ali se pôs como alguém que estava para defender os seus convidados. Só que a multidão alvoroçou, querendo entrar, querendo trazer mal. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor obraram um milagre ali, o qual todos os homens ficaram cegos, e nenhum deles invadiram a casa de Ló. Louvado seja Deus. E eu quero te dizer, debaixo dessa narrativa, sabe por que nenhum mal chega à tua casa ainda, no teu coração? Sabe por que o diabo não prevaleceu sobre a tua vida? Porque o anjo do Senhor, porque a mão do Senhor, ela é estendida sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. É bom, irmãos, vivermos uma experiência com Deus. Você precisa guardar a presença de Deus, como Ló. Ele recebeu os anjos, eles guardaram, e aquilo que ele guardou ele. Louvado seja Deus. É isso que nós precisamos a cada dia zelar, pela presença de Deus. Porque quando você prestar de livramento, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livrará de todo mal. Bendito seja Deus. Amém, meus irmãos? Então você veja só que mesmo lá nesse processo de distanciamento, mas a misericórdia de Deus estava estendida, não só para ele, mas para todos aqueles que ouvissem a mensagem, o qual os anjos traziam. E a mensagem é que Deus ia destruir. E dentro desse processo, Ló ele foi avisar os seus genros. E os genros tiraram por brincadeira, como se fosse brincadeira, como se fosse algo que não é verdade, isso não ia acontecer. E quantas pessoas têm sido avisadas, irmãos? Quantas pessoas Deus tem tido misericórdia e tem avisado de um juízo que há de vir, e as pessoas infelizmente estão tendo isso por brincadeira. As pessoas não estão acreditando. Tem aqueles que dizem: desde que eu era criança minha avó dizia que Jesus ia voltar, desde que eu era menino que minha mãe dizia. E a Bíblia fala desses. A Bíblia fala desses que não creem no juízo, que não creem na volta de Cristo, que não creem no arrebatamento da igreja, assim como esses não creram e se perderam. E muitas pessoas vão se perder porque não estão crendo na mensagem. Muitas pessoas vão se perder, irmãos, porque não estão crendo na mensagem celestial. E foi a incumbência a mim e a você, a igreja do Deus vivo, anunciar essa mensagem. Jesus voltará, louvado seja Deus. Se as pessoas não quiserem crer, se levar por brincadeira, se escarnecer, problema deles. Mas a nossa missão tem que ser feita: ir pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Chega um momento que o juízo vai ser exercido. A Bíblia
Mas a Bíblia diz que sendo o Senhor misericordioso, pega na mão ali, os anjos pegam na mão dele, da esposa, das filhas, e tira ele dali, ó, racha eles para fora da cidade, escapa por tua vida, porque vai vir luz sobre a cidade. Irmãos, como é bom a gente viver uma experiência onde em tudo a gente vê o cuidado do Senhor. Como é maravilhoso. Quantas vezes talvez eu e você estava fora? Quantas vezes talvez eu e você estava fraco, desanimado, sem força para se levantar, para andar e ver a misericórdia de Deus, pegou na tua mão e disse: levanta-te, eu sou contigo, caminha, eu quero salvar a tua vida. Quantas foram as vezes que talvez você chegou se arrastando aqui? Quantas vezes talvez você chegou aqui e só estava de corpo presente? Quantas foram as vezes talvez que nós estávamos sem força de orar, sem força para jejuar, sem força para adorar, para agradecer? E veio a misericórdia do Senhor, veio o anjo do Senhor. O Senhor vendo que a gente não tem a condição de sair sozinho, Ele pega pela nossa mão e diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, louvado seja o Senhor. E esse Deus glorioso está presente no nosso meio. Esse Deus que sustenta, esse Deus que é cheio de graça, esse Deus que, quando olha para mulheres que estão aqui, para homens que estão aqui, vê homens e mulheres fracas, necessitadas, mas que a mão dele é que nos sustenta, louvado seja Deus. Como é bom viver essa dependência do Senhor. Como é bom saber que quando a gente não consegue, a mão de Deus nos pega, bendito seja o Senhor. Quando é bom saber quando a gente está demorando a se posicionar, quando a gente está demorando a voltar a orar, quando a gente está demorando a voltar a jejuar, quando a gente está demorando a voltar a buscar, vem a mão do Senhor e diz: ei, eu estou aqui, tu está fraca, tu está fraco, mas eu sou a tua força, eu sou o teu socorro, eu sou o teu alívio, eu sou a tua alegria, louvado seja Deus. É isso que Ele é, para mim e para você. E infelizmente ainda tem pessoas que têm rejeitado esse Deus, essa palavra. Um Deus que visitou a casa de Ló, os anjos ali representando a presença de Deus, habitaram na casa de Ló. Um Deus que trouxe livramento para a casa de Ló. Um Deus que pegou na mão deles ali, tirando para fora. Porém, no processo da caminhada, alguém ficou para trás. No processo da jornada de saída, alguém retrocedeu, alguém olhou para trás. Quem foi que olhou para trás, igreja? A mulher de Ló. E aí chega onde o Senhor quer enfatizar isso ao nosso coração. O texto que nós lemos, Cristo fez menção: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não pede para a gente ser como a mulher de Ló. Ele não pede para a gente agir como a mulher de Ló. Ele não pede para fazer o que a mulher de Ló fez, mas ele pede para a gente se lembrar o que aconteceu com ela, qual foi a posição dela, qual foi a postura dela. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando o juízo estava caindo sobre Sodoma e Gomorra, o anjo disse: escapa para a tua vida e não olha para trás. E o que foi que ela fez? Ela olhou para trás. Ela olhou para trás. E a Bíblia diz que ela foi convertida em uma estátua de sal. Ela ficou paralisada. Ela não conseguiu mais caminhar. Ela não deu andamento à jornada. Ela não conseguiu cumprir o propósito. Ela não chegou no alvo, no objetivo pelo qual Deus tinha estabelecido. Por quê? Porque olhou para trás. Olha só. Uma mulher que recebeu a presença do Senhor em sua casa, uma mulher que recebeu o livramento do Senhor na sua casa, uma mulher que teve a mão do Senhor a sustentando, uma mulher que Deus tirou ela de um livramento de juízo que viria, e agora essa mulher olha para trás. E quantos já provaram do Senhor? Quantos já desfrutaram da presença? Quantos já receberam tantos livramentos? Quantos já viram tantos milagres? E chegaram um momento na vida, olharam para trás. Talvez quantas vezes você olhou para trás? Qual foi o momento que eu e você olhou para trás e nós conseguimos prosseguir? Qual foi o momento que eu e você olhamos para trás, para o passado e conseguimos continuar caminhando? Nenhum momento. Porque quando nós olhamos para trás, nós paramos.
Quando olhamos para trás, nós ficamos presos no que está atrás. E a palavra diz: deixando as coisas que para trás ficam, precisamos prosseguir para o alto. Assim é Paulo. Deixando as coisas que para trás ficam, precisamos prosseguir para o alto. Ei, meu irmão, não olhe para trás. Olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. É Ele que vai dar força. Ele te sustentou até aqui. Ele visitou quando você precisava ser visitado. Ele te livrou quando você precisava de livramento. Ele te alegrou, Ele te renovou, Ele te pegou pela mão e te levantou. Agora anda e não olha para trás. Porque se eu e você olhar para trás, iremos parar novamente. Se eu e você olhar para trás, a luta vai derrubar a nossa vida. O desânimo vai tomar conta, a fraqueza vai prevalecer. Mas quando nós estamos olhando para o Senhor, nós chegaremos no corpo desejado. Porque aquele que nos chamou, Ele está conosco, bendito seja Deus. Amém, meus irmãos? Não podemos olhar para trás. Talvez essa mulher, a Bíblia não diz, mas eu não sei porque ela olhou para trás, talvez por curiosidade, para ver o que estava acontecendo, mas a ordem do Senhor foi: não olha para trás. O grande problema do homem é a curiosidade, é Deus dizer, não faça, e o homem vai e faz. Não é Deus disse, não coma, e o homem foi e comeu. A curiosidade, o desejo desenfreado, um coração que não é dominado e apacentado pelo Senhor, é capaz de levar a pessoa a olhar para trás. Olhar talvez para o que conquistou. Olhar para trás representa ficar preso no que custou. Olhar para trás representa ficar preso nas coisas dessa terra. Olhar para trás representa deixar de viver, irmão, o que está diante de nós. Nós não podemos viver de passados. Tem pessoas hoje, irmãos, que não conseguem progredir em nada em Deus. Sabe por quê? Porque só vivem de passados. As experiências são passadas. Não, eu fui isso, eu fiz aquilo, aconteceu isso, eu vivi isso. Mas estamos vivendo? Estamos fazendo? Ou estamos vivendo só do passado? O nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. Como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não podemos viver em passado, porque se Cristo perdoou o nosso passado, se Deus perdoou nossos pecados, se Deus apagou o nosso passado, por que nós iremos resgatá-lo? Talvez essa mulher não queria deixar o que conquistou, porque a saída dela exigia deixar tudo. E sabe o que eu aprendo aqui? Nesse processo de caminhada é necessário renúncia. No processo da caminhada da igreja, do Senhor, do cristão, da serva, do servo, de cada um de nós, nesse processo de caminhada, é necessário renunciar, deixar, rejeitar, desprezar, para tomar posse de algo muito maior. Deus nos convida, irmãos, a ser apenas peregrino nessa terra. Sabe por quê? Porque a nossa pátria não é aqui, mas há uma pátria celestial. Há um lugar glorioso que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós estamos aqui de passagem. Não podemos olhar para trás. Não podemos se prender no passado. Não podemos se prender nas coisas da terra. Porque o alvo é o celestial. Amém. Cristo, Ele fala muitas coisas profundas quando Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe por que tem muito crente que não consiga caminhar hoje, não consegue? Sabe por que tem muitos irmãos que eram tão ativos na obra, era pau para toda a obra, como diz, Deus não faz nada, porque olhou para trás. Ou porque eu estava olhando para trás. Por conta disso. Porque o cristão, enquanto ele está olhando para frente, o cristão, enquanto está olhando para Cristo, o cristão, enquanto tem Cristo como seu alvo, como a sua prioridade, nada do passado importa. Ele não quer parar. A sua carne pode até querer, mas ele não para. A sua mente pode até pensar em parar, mas ele não para. Sabe por quê? Porque ele tem um objetivo. E o objetivo dele é agradar aquele que o chamou. Lembra quando Paulo escreve a Timóteo sobre o bom soldado? Que o bom soldado é aquele que milita, aquele que batalha, aquele que guerreia e que não se embaraça com o negócio dessa vida. Não se embaraça. E o quanto de pessoas hoje que estão embaraçadas
com as coisas dessa vida. Estão tão embaraçadas que não conseguem mais caminhar. Não conseguem. Eu olho para pessoas que antes eram ativas no reino de Deus, pessoas que priorizavam o reino, pessoas que amavam o evangelismo, pessoas que amavam a oração, pessoas que participavam, pessoas que, essa pessoa aqui, ela é aquela que participa, é o primeiro que chega, é o último que sai, pode contar para ele que sempre vai estar lá. E hoje você olha, cadê fulano? Cadê ciclano? Não participa mais, não se envolve mais, porque em algum momento na vida olhou para trás. E quem olha para trás não consegue permanecer na mesma dinâmica que estava. O próprio Cristo disse que quem lança mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então o reino dos céus, irmãos, está também muito ligado ao que nós fazemos de serviço. Qual o serviço que eu e você hoje estamos prestando para o reino? Qual o serviço? A nossa vida está fazendo serviço a Deus. A instrumentalidade que Deus deu a mim e a você, ela está servindo para alimentar o corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo. Ou somos meramente ouvintes ou espectadores de uma pregação? Lembre-se disso. Quem olha para trás não consegue permanecer na mesma dinâmica. Ló conseguiu prosseguir, suas filhas conseguiram prosseguir, mas a mulher, infelizmente, ficou para trás. E talvez Ló, eu na minha mente humana, fico imaginando, talvez Ló, você e sua esposa, poderia também ter olhado para trás, né? Ter olhado para trás. Só se Ló tivesse olhado para trás, o que teria acontecido? A mesma coisa que aconteceu com ela. Sabe o que eu aprendo aqui? Se sua mulher não quer, prossiga. Se seu esposo não quer, prossiga. Seus filhos não quer, prossiga. Seu pai e mãe não quer, prossiga. Quem quiser desistir, desista. Mas seja você aquele que vai permanecer. Porque salvação é individual. A mesma ordem que o anjo deu a Ló, as filhas, também foi dada à mulher. Ela optou por olhar para trás. Ela optou, foi escolha dela. Foi escolha dela. Porque nós podemos escolher ou prosseguir ou retroceder, ou continuar olhando para o alto ou olhar para trás. O que nós queremos? Tem muita gente hoje que, infelizmente, porque o marido deixou de vir, a mulher não vê mais. Eu sei que é difícil, eu sei que a câmera é muito estreita, mas mais difícil é ficar sem Jesus. Mais difícil é ficar sem certeza de salvação. Mais difícil é deixar de viver os propósitos do Senhor. Isso é que é mais difícil. Mulheres que não querem, o marido deixa de ir. Eu, aqui no começo, a gente estava lá no Clube Mães ainda, pessoas que estavam conosco, varões, pregavam a palavra, que ministravam, nos ajudando aqui, a palavra de Deus. E chegou o momento e saiu. Ficou só a esposa. E a esposa foi caminhando, foi se deixando levar pela impiedade do marido ímpio. E o que aconteceu? Saiu também. Hoje estão se contentando a viver distantes do Senhor. Os filhos estão crescendo distantes do Senhor, ouvindo músicas mundanas, coisas mundanas, se conformaram com bolotas de corpo. Essa é a realidade. É isso que você quer para você? É isso que nós queremos para os nossos filhos? Para a nossa casa? Existe quem quiser desistir. Você precisa permanecer fiel ao Senhor. Porque a salvação é para quem é fiel até o fim. Ser fiel até a morte. E daqui a coroa da vida. Amém? Não pare. Não olhe para trás. Eu e você sabem que quando nós olhamos para trás, nós pagamos um preço. Quando nós olhamos para trás, nós perdemos a presença do Espírito. Quando nós olhamos para trás, a gente fica atolada em dificuldade. Quando olhamos para trás, nós caímos em desgraça. Essa é a realidade. Quando olhamos para trás, a aparência é que tem nome que tem vida, mas na verdade estamos mortos. Como nós estudamos nas cartas. Porém, o
O nosso Deus é um Deus que ressuscita morto, louvado seja Deus. Muitas das vezes você estava morto e Deus foi lá e ressuscitou. Muitas das vezes você estava morto na fé e Deus foi lá e deu uma injeção de ânimo. Deus foi lá e visitou o nosso coração, como está visitando nessa noite. Para que você, irmão, tenha gratidão, para que você tenha força e ânimo de permanecer fiel na presença de Deus. Dê o que der, saia quem quiser, desista quem quiser desistir, mas nós precisamos estar definidos. Ló não olhou para trás, aí sua mulher tem olhado. A filha de Ló não olhou para trás, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa mais obedecer do que sacrificar. E a obediência à palavra nos trará resultados gloriosos da parte dos céus. Ela olhou, se transformou no estado de sal, paralisou. Você conhece alguém assim? Que olhou para trás e está paralisado? E às vezes ele está falando da congregação, está dentro do ambiente cristão, mas está paralisado. Está paralisado. O sorrisão está aqui, ó, mas a alma está triste. A alma está sangrando. Porque quer caminhar com Cristo olhando para trás. Não tem como. Se tem alguém aqui hoje que está caminhando com Cristo, olhando para trás, Deus hoje te diz: olhai para mim e serás salvo. Olhai para mim e não serás confundido. Olhar para Ele, é Ele que te sustenta, é Ele que te renova, é Ele que contempla o teu momento de angústia, é Ele que vê as tuas lutas, é Ele que vê quando tu está chorando, angustiado, é Ele. Ninguém está lá não, é Ele. É Ele que te entende, Ele que te compreende. E é Ele também que te renova, restauração para a tua vida, bendito seja Deus. Não esqueçamos do que Cristo disse. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. Essa família aqui, ela representa espiritualmente, profeticamente, a família de Deus, a igreja de Deus, o povo dos últimos tempos, que está no processo de sair. Nós estamos em uma caminhada, onde estamos vivendo o segundo êxodo, a passagem, onde iremos passar deste mundo para tomar posse de uma terra prometida. Essa família representa o povo de Deus, que quem vai tirar é os anjos do Senhor. A Bíblia diz lá em Mateus 24, a partir do 29, e depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e o verão vindo sobre as nuvens, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombeta, o qual será enviado para recolher o seu povo que está espalhado na face da terra. Os anjos é que vai tirar o povo de Deus. Esse povo que está perseverante, esse povo que está permanecendo, e que está olhando para trás, felizmente ainda tem uma oportunidade para isso. Para a mulher de Ló foi definitivo, não teve. Mas para alguns que estão olhando para trás, a graça está disponível, a misericórdia está à disposição. Se quiserem, Deus resta. Se não quiserem, infelizmente, vão perder. E muita gente está perdendo. Muita gente viveu muita coisa com Deus e está perdendo. Está vivendo uma vida que começou cheio, mas está se esvaziando aos poucos. Era para a gente começar cheio e terminar transbordando. Esse é o normal, a lógica. Começamos cheio e precisamos findar transbordando da presença, das coisas do Senhor. Começamos cheios e estamos terminando se esvaziando. Estamos se esvaziando a cada dia, irmãos. E não é se esvaziando de nós mesmos, não. É se esvaziando das coisas de Deus. Porque cada dia que passa, o caminho vai se afunilando. Cada dia que passa, vai exigindo de Deus para mim e para você uma definição. Cada dia Deus vai exigir renúncia. Ei, minha filha, renuncia isso. Ei, minha filha, meu filho, deixa isso. A cada dia o cerco está se fechando e nós temos que manifestar de que lado nós estamos e o que nós queremos. Se nós queremos estar no meio daqueles que prosseguem para o alto, nós estamos com aqueles que estão olhando para trás e ficando com os prazeres e os banquetes e as propostas da terra. Precisamos escolher de que lado nós estamos e o que nós queremos. Infelizmente a maioria está olhando para trás. A maioria quer Cristo e a terra, quer o céu e as coisas dessa vida. Não podemos servir a dois senhores.
O nosso coração não pode estar dividido. Ou somos totalmente do Senhor, ou não somos do Senhor. Esses dias o irmão chegou e disse: não, mas Deus só quer o coração. Eu disse: ele é cardiologista, né? Só quer o coração. A Bíblia diz: glorifique ao vosso Deus, tanto na alma, no corpo e no espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo hoje não é mais instrumento de iniquidade. O seu corpo hoje não é mais para viver uma sensualidade mundana. O seu corpo hoje não é mais ofensa das trevas. O seu corpo foi lavado, foi remido. Você pertence ao Senhor, sua alma pertence ao Senhor e seu espírito é do Senhor. Nós somos dele, somos propriedade dele. E tudo que nós vivemos ou fazemos é para louvor e glória do nome dele. O negócio é que Deus só quer o coração. Se o coração realmente for do Senhor, se o ser for do Senhor, tudo será. Tudo será. Amém, meus irmãos? Lembramos da mulher de Ló. Não olhemos para trás. Não retrocederemos. Porque Hebreu diz que o Senhor diz: a minha alma não tem prazer na vida dos que retrocedem. O Senhor não tem prazer naqueles que voltam. Nós temos que prosseguir. Prossigamos para o alvo. Prossigamos para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Dinâmico, processo. Nesse processo, muitos têm voltado para trás. Nesses processos, muitos têm olhado para o passado. Nesses processos, muitos têm perdido. E quando eu olho para trás, eu perco de alcançar o que está diante de mim. Só que eu tenho uma palavra para você. Quando você deseja olhar para trás, lá em Isaías tem um texto que o Senhor diz: que tu ouvirás uma voz daquele que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, louvado seja Deus. Você não pode voltar, você não deve voltar, você tem que permanecer. O Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá ânimo, é para permanecer. É para permanecer fiel, é para permanecer a cada dia persistente e perseverante no reino, na obra e no propósito do Senhor. Amém? Apenas se lembre da mulher de Ló. Não faça o que ela fez, não viva o que ela viveu, porque muitos estão caindo, muitos estão retrocedendo, muitos estão dentro do ambiente evangélico, mas já estão olhando para trás e já pararam faz tempo. Mas Deus tem misericórdia. Deus é aquele que tem misericórdia. Deus é aquele que renova. Então, não se preocupe com as coisas de baixo. Como no versículo diz: não desça para pegar os seus bens. Não se preocupe com aquilo que você conquistou. Tudo isso vai ficar aí. O que é mais importante não é o que você conquistou aqui, é o que Deus conquistou para você em Cristo. É uma pátria celestial. Amém, irmãos?